Pronto aí, pessoal. Bora lá então. Qual que é a questão que nós paramos aí? A 6. Explica a ética do dever de Kant. A ética do dever. Você não pede, você manda. De Kant. A ética do dever é uma ética deontológica. Deontos em grego é dever. E qual que é o dever, a regra máxima, o imperativo categórico da ética kantiana? Cara, o cara pegou meu dever disso, não. Age de tal maneira que a sua ação possa se transformar numa lei universal. Qual que é o nosso dever enquanto seres humanos e qual é o dever que nós devemos cumprir antes de agir? Antes de agir, vocês têm sempre que pensar: se isso que eu vou fazer, se todo mundo fizer, será que vai dar certo? Se der BO, você não deve fazer. Será? Você só deve agir se o seu comportamento, a sua ação, pudesse transformar numa regra, numa lei universal. Por exemplo, mentir. Por que a gente não pode mentir? Porque se todo mundo começar a mentir, Não vai ter mais verdade. não vai ter mais como haver comunicação entre os seres humanos. Porque ninguém mais vai acreditar em ninguém. Ninguém mais vai confiar em Cara, ninguém. só falta de bairro. A mesma coisa o celular na sala de aula. Imagina se todo mundo usar o celular ao mesmo tempo na sala de aula, vai dar certo? Dá merda, né? Ninguém vai estudar, ninguém vai fazer coisa nenhuma. O professor vai dar aula, os alunos vão. Eu estudo, professor, cara. Apesar de que dá para estudar com o celular, né? Às vezes até melhor que estudar na sala de aula. Então essa é a ética do dever de Kant. Para o Kant, o único comportamento correto é o comportamento de acordo com o dever. Você tem que fazer algo porque deve, não por inclinação. Você tem que cumprir as suas obrigações. E todas as suas ações antes de você agir, você tem que pensar: peraí, se todo mundo fizer isso que eu estou fazendo, vou matar. Por que nós não devemos matar? Porque se você matar, você vai ter direito para todo mundo matar. E se todo mundo começar a matar, E mesmo mais forte. não só vai morrer todo mundo, né? É igual o Mahatma Gandhi disse, né? Olho por olho, dente por dente, o mundo vai ficar cego e banguela. Verdade. Se você usar isso como um dever universal, olho por olho, dente por dente, né? Ah, alguém arrancou meu olho, vou lá e arranco o dele. Mas eu arranquei o dele do jeito de arrancar meu outro. Eu arranco o outro. Aí vai arrancando todo mundo. Não foi do dente. Tá no veneno, hein? Não vai sobrar ninguém. Tá tomando Nem ação. dente, nem olho. Olha aí. Vitória. Vitória. Isabel. Rodrigues. Renault. É mais essa sala, não? Depois eu posso chamar? Tá bagunçando, Luiz. Pois é, eu vou. Não. Ele vai derrubar todo. Então, ética está relacionada ao ethos, que é o comportamento, a ação. E o nosso comportamento tem que ser baseado no dever. Devemos fazer aquilo que é correto. Devemos seguir as regras, as leis. Desde que essas leis e regras possam ser universais, né? Se inventarem uma lei, você deve matar, essa lei não pode ser aprovada e você não deve cumpri-la, porque ela vai contra o imperativo categórico.
Próxima questão. Explica o imperativo categórico de Kant. Então, o que é o imperativo categórico de Kant? É um princípio de ação. Um princípio de comportamento. Um princípio que visa o quê? A universalidade. O imperativo categórico é um princípio de ação que deve nortear todos os nossos comportamentos. E qual que é o imperativo categórico? Age de tal maneira que a sua ação possa se transformar em uma lei universal. Sempre antes de agir, você tem que passar a sua ação pelo filtro do imperativo categórico. Se aquilo que você for fazer não puder ser universalizado, se for dar BO para a sociedade, você não pode fazer, ou você não deve fazer. Então, se a ação for danosa, a humanidade for completamente correta. Você não deve agir. Mesmo que seja uma lei, uma regra. Você deve desobedecer. Você tem a obrigação moral de desobedecer essa lei, essa regra, se ela fizer mal para a sociedade. Próxima questão. Explique a ética hegeliana. A ética hegeliana. Como é? Hegeliana. Olha sim, vou fazer chamada, viu, Pedro? Pessoal, vamos lá. Alexandra, Presente. Amanda. Não veio, mas faltou quase todo mundo, né? Como sempre nessa sala. Ana Júlia. Ou não traz ninguém na outra sala pra cá, não? Não, Então vamos. não. Clara. Tá perfeito. Não. Ninguém. Mas lá não tá tão bem feito, não. Tá bom, Douglas. o anel tá sendo não ia dar o deles, não. Emanuele. Ezequiel. Assim. Felipe. Francisco. Tá aqui não. Gabriel Fernandes. Gabriel Henrique. Gustavo. Ítalo. Jamile. Jennifer. Esse aluno é os que reprovaram de manhã e a gente acha que eles vão ser matriculando. Maria Eduarda. Maria Eduarda Oliveira. Maria Júlia. Maria Luísa. Maria Luísa Rodrigues. Mateus. Pablo. Presente. Paulo. Presente. Rael. Rian. Stephanie. Tiago. Tiffany. Vitória Isabelle. Vitória Rodrigues. Uai, ela está nas duas listas. Ela era daqui e foi para lá. Gabriel Marques. Tem alguém que eu não falei o nome? Obrigado, Pedro. Então, Hegel é um idealista. Portanto, a ética para ele é uma ideia. É um S? Não tem um S. Ele é um idealista histórico. Então, para ele, a ética é uma ideia que muda com o tempo. Então, aqui ele está criticando o Kant. O Kant queria uma moral universal, válida em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Para Hegel, não. A ética é uma ideia que muda com o tempo. Muda a partir do quê? Dos conflitos. Da oposição de ideias. O que é hoje considerado certo, amanhã pode não ser. O que hoje é considerado errado, amanhã pode ser certo. Por quê? A ética ela muda com o tempo. Ela nasce da relação do indivíduo com a sociedade. Ela surge dos conflitos entre o indivíduo e a sociedade.
por isso que ela muda. Porque os conflitos mudam com o tempo. Essa relação de conflito entre o indivíduo e sociedade, em determinado período, algo pode ser considerado errado, mas em outro pode ser considerado certo. A outra questão? Explica a fundamentação ideológica da ética segundo Marx. Fundamentação ideológica. Eu não tenho assim. Então Marx pensa a ética dentro de um edifício social. A sociedade é como se fosse um prédio. A base, a infraestrutura desse prédio é a economia. A economia é o modo de produção, a forma como a gente produz a riqueza. A ética faz parte da superestrutura dessa sociedade, assim como a política. Assim como o direito, assim como a educação, assim como a religião. Então ela faz parte do que? Aqui nós temos a infraestrutura, que é a base da sociedade, que sustenta tudo, e aqui nós temos a superestrutura. A superestrutura é uma ideologia criada para justificar a infraestrutura, a base. Vamos tentar traduzir isso. Nós vivemos o sistema capitalista, essa é a nossa economia, é a base. Toda a sociedade vai funcionar na lógica do sistema capitalista. Essa é a base material da nossa sociedade. Então, como é que funciona a ética no sistema capitalista? Existe ética no sistema capitalista? A ética é só mais uma mercadoria dentro do sistema. Uma mercadoria que é negociada de acordo com valores financeiros. Você acha que tudo tem preço, então? Para o capitalismo, toda ação e comportamento tem um preço. É só falar o preço. Quanto que é o seu? Depende do preço para quê? Para eu me corromper? O que você quer que eu faça? Eis a questão. Na corrupção a gente vê na política, né? A política também funciona na mesma lógica. Porque deveria estar intimamente ligado ética e política. Mas como no capitalismo tudo vira mercadoria, a honestidade da pessoa vende, ela troca essa honestidade. Quem controla a política? Que é o Estado. Quem tem poder? Econômico. Olha a religião. A religião cristã, o que virou aí? A teologia da prosperidade. Nossa, você paga para receber. Você paga para receber a graça de Deus. Se você não der o dízimo e oferta, você não recebe a graça de Deus. Você viu o cara que a lógica é comercial, tudo funciona. Pastor que vendeu balão com ar falando que era ar santo, que era uma fortuna. A educação. Quem tem a melhor educação no sistema capitalista? Quem paga mais. Tudo funciona de acordo com a lógica do sistema, da economia. Então a ética para Marx, ela depende do sistema econômico. Na Idade Média a ética é diferente. Na Idade Média era um outro sistema econômico, um sistema feudal. E era uma moral, uma ética diferente, baseada nos 10 mandamentos, porque era a igreja que controlava as pessoas. A base então seria religião. Isso, na Idade Média. Era uma ética religiosa baseada nos 10 mandamentos. Agora a ética capitalista é uma ética que não tem. Tem. A ética é. Você tem, você paga, você não tinha. A ética é a ética do dinheiro. Ah não, parça, tudo é fino, você não tem comprar não, professor. 2, 3 assim. Fino. Fino? Fino. Oxi, não tem não. Se fosse fino, ele ia ficar fino. Tem fino. Assim, igual o vídeo do moleque. Próxima questão. R$10. Se fosse droga. Explique como o Estado urge. Lê aí, porque a leitura é muito. Explique como o Estado surge o indivíduo segundo Hegel.
um Estado surge o indivíduo segundo regra. Explique como do Estado surge o indivíduo. Nossa, quase século. Indivíduo o quê? Isso aí. Isso aí. Só? Explique como do Estado surge o indivíduo segundo regra. Segundo Hegel, só o Estado permitiu surgir o indivíduo. Professor, perdão cortar, mas qual é a resposta Porque da eu- anterior? Oi? Qual é a resposta da anterior, da nova lá da Fundação Econômica? Da ética, segundo Marx. A ética é uma ideologia, de acordo com a lógica do sistema vigente. No capitalismo, por exemplo, a ética segue a lógica do quê? Do capital. A ética vira uma mercadoria. Hegel vai analisar a história da humanidade e ele vai chegar à seguinte conclusão: somente o Estado moderno conseguiu concretizar a ideia de indivíduo. Eu acho que sim. É com o 67. Então essa noção de indivíduo é uma noção moderna. As sociedades medievais antigas eram sociedades coletivistas. O que é o coletivismo? Coletivismo vem de coletivo. O que é coletivo? O grupo é mais importante do que o indivíduo. Então esse é o coletivismo. O Estado moderno vai dizer o contrário. Não há grupo sem indivíduo. Todo grupo é formado por indivíduos. E cada indivíduo deve ter direitos básicos. Direitos que não existiam na Idade Média nem no mundo antigo. Quais são os direitos básicos que o Estado moderno vai garantir? Educação, saúde e liberdade. Vida, liberdade e propriedade. Nas sociedades antigas e medievais, você podia tirar a vida de um indivíduo que representasse uma ameaça para a coletividade. Porque o coletivo é mais importante, o grupo é mais importante. Podia tirar a liberdade, podia tirar a propriedade. Agora não. Agora a função do Estado é garantir esses direitos do indivíduo. E garantir que ninguém interfira na vida de ninguém. Ninguém tira a vida de ninguém. Então o Estado tem que proteger. O Estado tem que garantir essa liberdade. E aí o Estado moderno é o único que garante a verdadeira liberdade. No mundo antigo, o Senhor tinha a liberdade. A liberdade era tão grande que ele podia tirar a liberdade dos outros, transformando os outros em escravos. Na Idade Média, a mesma coisa. O Senhor de terras ele tinha um poder tão grande que ele podia tirar a liberdade dos servos. O servo também estava intimamente ligado ali às terras e sob o domínio dos senhores feudais. Então também não tinha liberdade. Agora o Estado moderno, ao colocar limites na liberdade, ele garante que todos sejam livres. Agora, todos são livres. Por quê? Porque a minha liberdade pode ir só até onde começa a liberdade do outro. Eu não posso usar a minha liberdade para tirar a liberdade dos outros. Então, por isso que é do Estado moderno que surge o indivíduo. Antes não existia o indivíduo. O indivíduo era um nada. O indivíduo era algo que podia ser facilmente sacrificado pelo bem do grupo. Agora não. Agora o que deve se preservar é o direito do indivíduo. Os três direitos básicos: vida, liberdade e propriedade. Um pouco é um negócio resolve. Então agora eu tenho que preservar a propriedade do outro. No mundo antigo e medieval, a propriedade ela era invadida. O que mais acontecia eram guerras e apropriação. Tinha os impérios antigos, como o Império Romano, ele invadia
outras localidades e dominava e passava a ter o controle sobre aquelas terras. A mesma coisa com os senhores feudais da Idade Média. Agora não. Agora ninguém pode invadir e tirar a propriedade dos. A propriedade agora deve ser preservada. Então é por isso que do Estado moderno surge ou nasce o indivíduo. O indivíduo é uma concretização do Estado moderno. O indivíduo, nos períodos anteriores da humanidade, ele não era nada, ele não importava. Eram sociedades e culturas coletivistas. Pronto aí? Tem mais um. Qual que é? Explica o Estado como instrumento de domínio. De dominação de classe. Está aqui, né? O Estado é um instrumento de dominação de classe. Essa aí já é a 11? Esse do Bruno é o outro. No sistema capitalista, quem controla o Estado? A burguesia, os ricos, os donos dos meios de produção. E eles ainda nos enganam com a ideologia, né? Eles colocam os políticos lá para a gente achar que a culpa é dos políticos. Mas os políticos são só marionetes da burguesia. A burguesia usa os políticos como testa de ferro. Não, os caras usam de bode expiatório. Leva a culpa, mas não de merda de nós. A burguesia não se envolve diretamente na política. Ela tem os seus capatazes que ela banca para ficarem lá tomando porrada no lugar deles. Então, para Marx, o Estado é um instrumento de dominação de classe. No caso do capitalismo, quem controla o Estado é a burguesia, quem tem o poder comum. Só que ela finge que não é ela. E no socialismo? Aí ela paga os políticos. Quem banca a campanha dos políticos para eles chegarem lá? Eu estava falando outra sala esses dias. Todo mundo fala que o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo. Se não fosse o agro, o Brasil. Quem criou essa ideologia, essa ideia? O agronegócio. Qual que é o setor mais forte da nossa economia? O agronegócio. Qual que é a bancada mais forte do Congresso? A bancada do agro. Quem que banca essa galera para ganhar na política do agronegócio? O agronegócio. Quem é responsável pelo atraso tecnológico, industrial, científico do Brasil? O agronegócio. Por quê? Eles querem continuar fazendo com que o agronegócio seja a principal atividade econômica. Por isso que o Brasil é atrasado. O agronegócio exporta as coisas que é mais baratas do mundo, que é as commodities. Se o Brasil fosse um país industrializado, se investisse em ciência e tecnologia, o agronegócio não seria a principal atividade econômica. Mas é ficar tipo no Japão. Tem muita tecnologia e negócio de comida é tipo menos. Eles compram. Mas só que a tecnologia é muito mais cara na hora de você negociar, né? Se for vender, igual a gente é grande produtor aqui de commodity, aí, arroz, feijão, trigo, soja, tudo isso é muito barato, café, comparado, por exemplo, com um produto tecnológico. Um carro dá quantas sacas? Dá toneladas de saca de alguma coisa, ou até de carne. Um carro aí hoje está na casa, um carro zero, popular. 39. Oi? 40? 100, 200, 100 mil. Nossa, Um carro popular hoje dá 100 mil reais. E olha lá. Quantos quilos de carne dá 100 mil reais? Quantas arroba, né? Um carro só. Uma arroba paga. Nossa, mas que arroba que é esse? Uma arroba é 100 mil reais? Falando com você. Percebe? Aí a gente é grande produtor de commodities, de grãos, de carne, de petróleo, a gente também é minério. É tudo coisa barata.
Tem que vender toneladas para dar o valor de um carro, ou de um computador top de linha, ou de um celular. Olha o celular da época, que é tecnologia, lançadinhos, né? Celulares aí mais top. Na casa de 10 pontos, né? Mas assim, se tipo, por exemplo, do nada o Brasil parar de investir no ar. Não é parar de investir, e começar a investir mais em tecnologia. Não ia parar o mundo, né? Porque não depende só daqui. Mas ia dar uma parada. Não precisa parar. Precisa pegar o dinheiro e investir em ciência, tecnologia, industrialização. Por que eles não pegam? Aí eles comem Eles tudo. pegam. Vai tudo Eles pro pegam, na governo. verdade, assim, né? Vai tudo pra lá. Pelo Brasil, Aí tudo não sai sai do dessa. primeiro mundo, né? Mentira, né? Eles não querem. Que mundo? Dos índios? Aí eles investem neles mesmos. Porque tem o plano safra. O plano safra é dinheiro público, bilhão, que é Investido no agro. usado para investir no agro, para financiar as plantações, para financiar a produção Tudo agrícola. pra eles é mais barato. Por causa disso. Exatamente, tudo. Como o caminhonete é barato, né? Os caminhonetão que andam, eles pagam barato. Eles não pagam imposto sobre as terras igual nós pagamos no interior da cidade. O imposto sobre terra, né? Uma casa aqui de 20 por 20, dependendo do bairro, você vai pagar uma fortuna de PVA, não, de IPTU. Eles, no imposto de terras deles, é uma coisa ínfima, cara. É até uma sacanagem. Então eles construíram toda a lógica que eles controlam o Estado. Eles controlam o poder econômico e aí eles dominam o Estado, cara. É a bancada mais poderosa da política. E ainda fica vendendo essa ideia de que o agro é tudo. Se não fosse o agro, o Brasil não seria nada. Não, É por isso que ele só cresce. Não. É por isso que só cresce. Sim. E não desenvolve a Não tecnologia. estou dizendo que o agro é ruim, ou Não. que não precisamos do agro, precisamos, é importante para o país, mas é culpa dele também que a gente é atrasado. Eles estão no poder desde sempre. No século XIX, quem que era a principal elite brasileira? Vocês lembram de história? Qual que era a principal atividade econômica no século XIX no Brasil? Era Café. Ou seja, agro. Aí, isso na época do Brasil Império, Brasil Independente, porque já era Portugal que estava explorando a gente. Precisa colocar desculpa que o povo estava roubando nós, Portugal. Então, 1822 a gente ficou livre. Mas aí de 22 a 89, Império, café. Aí proclama a República de 1889, aí vira política do quê? Café com leite. Minas e São Paulo, agro. Depois, continua essa galera, né? Do agro, continuando a política, continuando Mas é controlando. porque o agro é mais fácil, né? Muito É mais simples, é mais fácil. Um caminho mais. Não precisa de tanto investimento, né, em ciência, em tecnologia. Você bota um químico ali nas terras, faz uns Você trem. precisa de aprender isso, né? Teve uma revolução no Brasil na década de 70 com a Embrapa, que é uma empresa estatal, que foi usada para quê? Para desenvolver tecnologia para produzir. Algumas terras do Brasil não eram férteis. O próprio cerrado, uma terra muito difícil de plantar, principalmente alguns gêneros alimentícios. Aí eles conseguiram, através da Embrapa, desenvolver técnicas para tornar produtivo o solo do cerrado, que é aquele que a gente Aí, chama. tipo, se eles usassem essa cabeça com a tecnologia, o Brasil seria mais paciente. Para nem produzir coisa cara. A Itália, que é menor que Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, tem um PIB maior que o Brasil. Por quê? Porque produz tecnologia. Produz lá Ferrari, né? Tem a tinta, né? Com o Itália Mob, que é o operador do telefone. Eles têm tecnologia aqui. Poxa, a Tinder é da Itália? Ai, que... Telecom Itália Mob. Não sei se hoje é, não sei se algum brasileiro comprou, mas eles têm tecnologia de telecomunicações, tecnologia de carro, né? A Fiat, italiana. Eles têm carro pro ricão e tem carro pro pobre, né? Pobre entre aspas, comprar um carro sem nenhum pobre você compra não. Não, gente, 50 vezes eu justificar, você consegue Porque pagar a 6 tecnologia faz com que haja um alto valor agregado. O commodity não tem valor agregado por quê? Porque você só tirou da terra. Você não trabalhou ele. Então tem pouco trabalho agregado ali, desenvolvido. Então como você trabalhou pouco para desenvolver o produto, ele vai pouco.
Quanto mais trabalho envolvido tem num produto, mais o valor dele aumenta. E principalmente quanto mais trabalho intelectual. Porque o trabalho braçal também é um trabalho barato. O trabalho mais caro é o trabalho intelectual, para o cientista. Para desenvolver um microchip, um celular, desenvolver todas as tecnologias aí. É isso que dá dinheiro. É isso que faz o país rico. Mas o Brasil investe nisso, investe na universidade, na educação? Não. Só água. Exatamente. Isso é errado. Tá todo mundo indo para a universidade. Virou Eu acho que é fazendão. a faculdade mais fácil, né? Tipo, Qual? agropecuária. E aí está a prova de que o Estado é um instrumento de dominação deles. Isso é. Quem domina o Estado brasileiro? Quem domina a política brasileira? Nós. Oi? Quem domina a política brasileira? E o agronegócio gosta de quem não questiona eles. Porque o agronegócio financiou, inclusive, estava querendo até um golpe ano passado do Bolsonaro. Mas ano passado Ano passado não é retrasado. vai passar um ano muito rápido, né? Não. A esquerda geralmente é crítica do agronegócio, né? E aí eles ficam putos. No ano passado teve uma questão lá criticando o agronegócio no Enem. Eles já pediram, olha só para você ver o poder dos caras. Pode tirar essa questão, não mais essa questão aí. E anulou? Hã? Acho que não. Não sei se não, agora não lembro. Eu acho que sim. Mas eles lançaram até uma nota, um manifesto. Porque a educação brasileira, né, tipo, não. Não é que mete o pau. Eles que se ajudam, né, velho? E eles não ajudam a gente também. Quem aguentar. Passa o macete, lança um mullet. Lança o mullet, você acaba. O que é mullet? Corta só aqui, ó. Só aqui, ó. Vai ficar mídia aqui. Não, confia, Vai vai. parecer o Denver de lá com as Não, palavras. é papo reto, né? Pior que ele combina mesmo. Ô, professor, fala o bagulho aí. Como é que você se apaixonou do inglês? Como é que você gosta de ler? Eu? Ah. Eu sempre gostei de ler, né? Não, fala a verdade.